Convidamos a senhora Silvia França, do CETEM, para a sua apresentação. Bom dia, meu nome é Silvia França, eu sou tecnologista sênior do Centro de Tecnologia Mineral, CETEM, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. É uma honra poder dar uma palestra aqui no segundo Energy Storage e o Paulo, que apresentou antes, já fez uma apresentação sobre o nosso instituto, então eu partirei direto para a minha apresentação técnica. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou apresentar uma palestra sobre a questão da reciclagem das baterias de lítio, as perspectivas e os desafios para o setor. Essa apresentação eu fiz em colaboração com o Paulo, o colega que já apresentou também os desafios da produção de lítio no Brasil. Tá? E eu começo a apresentação falando um pouco sobre a revolução que as baterias recarregáveis e a portabilidade que nós temos às mãos trouxe para o mundo moderno. As baterias de lítio, elas tornaram os eletrônicos portáteis onipresentes na vida da sociedade e assim será com os veículos elétricos, como é de se esperar num futuro muito próximo. Quando a gente olha, por exemplo, o aumento na venda mundial de aparelhos celulares, a gente vê que em 2007 foram vendidos 122 milhões de aparelhos e em 2020, 1,6 bilhões. Então, a gente percebe pela curva que a quantidade de aparelhos celulares disponíveis é enorme. Da mesma forma, a participação das baterias portáteis veiculares deve aumentar bastante até 2025, que não é um futuro longínquo, por conta da entrada dos veículos elétricos, dos híbridos e principalmente para a entrada de e-buses na China. Outra coisa muito importante que alavanca a questão do uso das baterias portáteis veiculares é a questão da emissão de gases de efeito estufa. Então, muitos países estão preocupados com essa questão no uso dos combustíveis fósseis e está incentivando e investindo muito no desenvolvimento de baterias portáteis cada vez mais eficientes para serem usados nas frotas veiculares. E quando a gente fala das baterias de lítio, a gente sabe que elas são compostas por diversos elementos e diversos compostos, em termos de insumos minerais, por exemplo, nós temos cobalto, lítio, níquel, manganês, alumínio, dentre outros, e algumas particularidades no suprimento das matérias-primas para essas baterias é a questão da escassez de alguns insumos, produção concentrada em poucos países, como é o caso do cobalto, por exemplo, que a maior produção é no Congo, e é um país em que existe problemas socioeconômicos e a produção ela é uma produção não regularizada e também existe grande diferença entre os preços dos insumos, tá? Então, tudo isso aumenta a importância das fontes secundárias desses insumos para a produção das baterias e isso se dará por meio da reciclagem das baterias. Quando a gente pensa nos componentes das baterias, a gente vê que para as baterias chumbo ácido, por exemplo, boa parte da bateria ela é composta à base de chumbo. E aí a gente vê que 60% da massa da bateria é chumbo, então é muito mais fácil conseguir reciclar esse chumbo, já que a heterogeneidade dessa bateria ela é pequena. Mas quando a gente fala das baterias de lítio, a gente tem diferentes cátodos. Então, essa grande gama de composição química dos cátodos e da composição química das baterias dificulta muito o processo de reciclagem. A gente tem reciclagem de baterias no mundo abaixo de 5%, é um número que eu vou falar daqui a pouco, mas é muito pouco ainda para um assunto que está tão forte sendo discutido no meio tecnológico e no meio industrial. E uma outra coisa importante com relação à reciclagem das baterias de lítio é que a viabilidade dessa reciclagem, ela depende muito do valor agregado dos outros componentes da bateria. Por exemplo, quando a gente observa aqui, por esses preços são de 2018, mas o que eu quero mostrar é que quando a gente observa aqui, nos componentes da bateria, existem elementos de alto valor agregado e com uma quantidade razoável na composição, vale a pena fazer a reciclagem da bateria. Tá? Nesse caso aqui, quem está mandando no processo de reciclagem é a possibilidade de recuperação do cobalto, do níquel, o lítio também tem pouquinho, mas o cobalto e o níquel são os principais que estão alavancando um processo de reciclagem dessas baterias. Então, por que é que a reciclagem e o reuso eles são tão importantes? Quando a gente olha, por exemplo, a questão das baterias de lítio, aqui informações da Austrália 2018,
A Austrália coletou, né, em 2018, cerca de 75 a 80 toneladas de baterias utilizadas, baterias principalmente de telefones celulares. E quando a gente vê a composição dessas baterias, 22% do telefone celular é bateria. Então, dessas 75 toneladas, 17 toneladas são apenas de baterias. Outros elementos, né, são plásticos, circuitos, acessórios. Todos eles podem ser, depois de extraídos, transformados e recuperados para a produção de novos produtos a partir desses materiais reciclados, né? A gente pode ver que tem plásticos, metais preciosos, cobre, e esses insumos podem se transformar em utensílios plásticos de elevada resistência, né, para a construção civil, aço inoxidável e novas baterias, é o que nós estamos falando. Mas, mais uma vez, se nós olharmos os números aqui, a gente vai ver que para cada tonelada de bateria usada que é recebida para reciclagem, 250 quilos, ou seja, 25%, é cobalto e apenas 3% é níquel. Então, o cobalto puxa a reciclagem, mas é importante que toda a etapa de reciclagem pense não apenas nos mais valiosos, mas também pense em todos os elementos possíveis de recuperação. E aí a gente vê, né, que a quantidade de lítio contido nas baterias, ela varia bastante dependendo do tipo de equipamento, tá? Mas que está contido em carros elétricos, ferramentas elétricas, laptop, tablet, smartphones, é a questão toda da portabilidade, né? Existe uma previsão, né, do estudo da Austrália de que até 2036, num cenário negativo, 100 mil toneladas ano de baterias utilizadas devem ser coletadas para reciclagem. Eu marquei o cenário negativo porque nós estamos vivendo dificuldades econômicas, né, no mundo hoje, e pode ser que tenhamos reflexos, talvez não em 2036, mas certamente teremos reflexos futuros. Então, essa quantidade de baterias utilizadas pode ser menor, mas a gente olhando o cenário negativo já é muita coisa, 100 mil toneladas ano é bastante coisa que estará disponível para reciclagem. E aí alguns números, né? O Circular Energy Storage, ele mostrou que em 2018 as baterias de lítio, elas responderam por 56% da participação no mercado global de lítio extraído. E que esse aumento foi 35% maior em relação a 2016, ou seja, a participação da fonte secundária de lítio, ela está sendo bem expressiva, né? Também em 2018, 97 mil toneladas de resíduos de baterias de lítio atingiram instalações de reciclagem no mundo inteiro. E metade dessa quantidade foram baterias já em fim de vida, tá? E aí um estudo mostra que para a gente produzir uma tonelada de lítio a partir de minério ou de salmoura, seriam necessários 250 toneladas de minério de spodumênio ou 750 de salmoura rica em minerais de lítio, né? E mais 2.000 metros cúbicos de água para se ter uma tonelada de lítio. E, em contraste, a produção secundária exigiria 28 toneladas de baterias de lítio utilizadas. Então, esse número é um grande incentivo às pesquisas sobre a reciclagem ou a regeneração das baterias de lítio. E outras informações, né, do Programa de Meio Ambiente da ONU mostram que a taxa global de reciclagem desses resíduos contendo lítio em 2011 era menor do que 1%, e agora em 2020, quase uma década depois, aumentou bastante, mas ainda é extremamente pequeno, 5%, menor até do que 5%. E isso é devido a entraves econômicos e tecnológicos. E é preciso também se nutrir uma consciência de que esses eletroportáteis, eles podem ser colocados à disposição das recicladoras. Então, alguns desafios também, eles são relacionados à questão de por que pouca coisa chega nas recicladoras, né? Primeiro, o manuseio e a estocagem dessas baterias não é uma coisa muito simples, né? Então, esse manuseio e essa estocagem precisam ser apropriadas para que as baterias possam ter utilidade na hora que chegam nas recicladoras. Por quê? Porque elas têm risco de explosão e de incêndio, e caso ocorra um desses danos na bateria, haverá o comprometimento de todos os insumos passíveis de recuperação, né? Existe outra dificuldade, uma incompatibilidade nas linhas de reciclagem das baterias chumbo-ácido, que são as linhas existentes, que não são adequadas para a reciclagem das baterias de lítio, né? E outro problema ainda é a contaminação cruzada, né, durante a recuperação dos elementos das baterias de lítio, trazendo, então, uma baixa eficiência na reciclagem. Também outros números aqui que são alarmantes, porque a gente vê que a quantidade de baterias que chega às recicladoras é muitíssimo baixa, né?
150 toneladas de baterias primárias de lítio foram comercializadas e apenas 7 coletadas, significa menos de 5%. E para as baterias de íon lítio, né, 1.750 toneladas comercializadas e apenas 3 toneladas coletadas. A situação ainda é mais crítica até. Então, em geral, esses processos de reciclagem, eles têm etapas de fundição e extração em alta temperatura, semelhante aos usados nas indústrias metalúrgicas. As instalações industriais necessárias para que esses processos ocorram, elas são de médio e grande portes, né, como se tem na Ásia, na Europa e no Canadá, agora já nos Estados Unidos também. Então, essas instalações, elas têm elevado custo de instalação e elevado custo operacional. Os processos são eletrointensivos, o que aumenta ainda mais o custo de operação. Um ponto muito importante é que existe a necessidade do uso de solventes orgânicos, como o N-metilpirrolidona, que é extremamente danoso à saúde e ao meio ambiente, então vem sendo muito combatido. A necessidade de tecnologia e equipamentos sofisticados para tratar emissões gasosas geradas pelo processo de fundição, e a eficiência não é tão grande, porque nem todos os materiais valiosos contidos nas baterias são recuperados. Por exemplo, visa-se apenas os de maior valor agregado e não todos os elementos, como nós vamos ver em alguns fluxogramas daqui adiante. Quando a gente vê a situação mundial de pesquisa e desenvolvimento em reciclagem das baterias de lítio, a gente percebe que a região da Ásia-Pacífico, né, é onde se tem maior distribuição de pesquisa e, consequentemente, as indústrias, a maior parte das indústrias está lá, né? Então, a gente tem 36% da participação da região Ásia-Pacífico no desenvolvimento de pesquisa para a recuperação das baterias de lítio, seguido pela América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente, né? Europa e 17% do resto do mundo. Com relação aos setores que participam nessa pesquisa primária, a gente tem que os recicladores de baterias, eles são a maior parte, com 26%. Em seguida, vem os produtores de bateria, e aí é importante a gente falar que não dá para trabalhar sozinho, é preciso que haja um consórcio entre produtores, fornecedores, recicladores, distribuidores, para que a cadeia de reciclagem ela funcione de forma perfeita, porque se for de modo isolado, está fadada ao insucesso. É preciso que todos estejam trabalhando em conjunto. E aí a gente tem as principais empresas, né, e os principais processos de reciclagem das baterias de lítio hoje em operação no mundo, né? A gente tem Canadá e Estados Unidos, como eu comentei, né, a Retrieve nos Estados Unidos e também plantas no Canadá, podendo processar 3.500 toneladas ano. Na Europa, são várias, a principal é a da Bélgica, mas tem também na França, na Suíça, na Alemanha, algumas coisas se iniciando também na Finlândia, né, nos países escandinavos, e na Ásia, onde a gente tem 3 grandes recicladoras, a da China é imbatível, porque tem uma capacidade de processamento de 100.000 toneladas ano de baterias utilizadas. De um modo geral, esses processos eles são muito semelhantes. Tá? Então, só aqui a gente tem um fluxograma que contempla 5 processos diferentes. Tá? Da França, da Bélgica, da Alemanha, da Retrieve dos Estados Unidos e da finlandesa, que é nova no mercado. Então, o que a gente vê é que os processos são muito semelhantes na parte de desmontagem das baterias, o processo de separação físico, a parte toda de separação por tamanho, separação densitária, separação magnética, são muito semelhantes. Uns têm, outros não, mas de uma maneira geral, essas etapas são bem semelhantes. A diferença maior está na hora da recuperação do metal, que é o processo hidropirometalúrgico ou misto, não é? Em que faz-se a recuperação dos materiais de valor. Tá? Infelizmente, como a gente pode ver aqui nessa figura, tá? Em alguns casos, o lítio ele sai como escória de processo pirometalúrgico, ele não está sendo o material principal a ser recuperado. Mas, em detalhe, a gente pode ver aqui, por exemplo, o processo da Curec na Alemanha, ele usa processo térmico a vácuo, tá? E os produtos são ferro-níquel, liga ferro-níquel, alumínio, cobalto e carbonato de lítio. No processo da Umicore da Bélgica, é um processo de alta temperatura, em que ele tem ligas de cobre, ferro, níquel e cobalto. O lítio sai na escória, então não é o elemento principal da reciclagem. No processo Recupil da França, ele faz um tratamento químico e a recuperação dos metais, mas ele é explicitado de uma forma bem geral, sem detalhar se existe preferência ou não pelos metais que estão sendo recuperados.
né? E aqui no processo da Retrieve, do Canadá e agora também nos Estados Unidos, eles utilizam spray de água, tá? Para fazer a separação das peças, então eles separam em plásticos e aço, e tem uma massa negra de cobre e alumínio e também cobalto. Não se menciona lítio como um dos principais produtos desse processo de recuperação. Então, para a reciclagem das baterias, é necessário, né, que alguns pontos sejam observados de forma muito cuidadosa. Por exemplo, quais opções podem aumentar a viabilidade técnica e econômica da reciclagem das baterias à base de lítio? Né? Primeiro, tecnologia de separação das baterias antes do processo de reciclagem, devido às diferentes composições químicas, como já foi falado no início, que termina sendo uma das principais dificuldades para que o processo de reciclagem seja eficiente. Então, por exemplo, no ponto de coleta, é necessário que existisse uma etapa, né, de separação das baterias para que na hora do processo de reciclagem já saiba qual é NCM, NCA, pelo tipo do catodo, principalmente, já fizesse essa separação, não é? Uma vez processada, os materiais componentes do catodo, eles são os de maior valor agregado. Então, é importante que se dê uma atenção especial, né, à parte do processamento, que vai ser que precisa ser mais eficiente, é justamente essa da separação dos materiais componentes do catodo. Tá? É preciso ter muita atenção à presença de compostos tóxicos, né, na composição dessa